A categoria Men's Physique, com certeza, ela é muito sedutora aos olhares, porque parece algo humanamente mais possível do que quando você olhava para um Ronnie Coleman, um Jay Cutler, um Phil Heath, um Big Ramy, entre outros grandes atletas. Então, vamos falar aqui hoje dessa categoria que tornou, nos últimos tempos, pelo menos, mais popular o fisiculturismo, ainda que ela tenha se atualizado, né? Hoje a gente vê uma releitura do Men's Physique até, porque o pessoal cresceu muito, mas de qualquer forma ainda é uma categoria, vamos dizer assim, porta de entrada não é de uma maneira pejorativa, não. É de uma maneira assim de você olhar e falar, pô, dá pra chegar nisso aí. Então, já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque essas intervenções dedísticas são muito bem-vindas. Vamos lá. Quanto gasta para ser um Men's Physique por mês? Vou pegar a ajuda do meu celular. Ótimo que eu deixei ele bem longe daqui. Bom, eu tive que fazer uma colinha aqui para me ajudar com os valores, para que eu não esqueça. E eu gostaria de lembrar o seguinte, o que eu vou falar aqui, acho que não precisa nem falar isso, mas é bom reforçar, né? Porque o pessoal fica esperando alguma deixa para criticar, mas aqui não, aqui é 10 anos de YouTube, você não vai me vencer hoje. Hoje não. Então vai ficar o aviso aqui que isso aqui é uma média, tá? Pelo amor de Deus. Lógico que nem todo atleta é igual, isso é óbvio. Então vamos lá primeiro assim, ó, a dieta. Vamos dizer que a dieta, o pessoal normalmente consome entre 2 e 3 gramas quilo. Vamos dizer que ele consumisse só frango. Eu sei, eu tô sendo generoso porque tem salmão, tem um monte de coisa mais cara. Então vamos dizer assim, ó, só peito de frango. Vamos dizer que ele consuma 1 quilo de peito de frango por dia, que vai dar 200 gramas de proteína. É algo mais ou menos aceitável para um atleta. O peito de frango hoje vai de 15 a 20 reais, vamos colocar 20 reais então, porque de vez em quando ele vai comer uma carne vermelha, um peixe, alguma coisa. No mês já deu 600 reais só de frango. Você fala, pô, mas já não dá pra mim. Você fala, vamos em frente que você vai ver que não vai dar mesmo. Olha como eu sou generoso, né, incentivador. Vamos dizer que só coma batata. Não coma arroz, tapioca, aveia, outros carboidratos. Só batata, tá? 2 quilos de batata por dia, que vai dar mais ou menos aí umas 1.800 calorias. Isso a 10 reais, né? Cada 1 quilo 5 reais, estou sendo generoso, porque a batata doce está cara. 300 reais por mês só de carboidratos. Obviamente uma dieta não é só feita de carboidratos e proteínas, então nós temos as gorduras. Eu vou colocar aqui 100 ml de azeite, que vai ter mais ou menos 90 gramas de gordura, vai dar mais ou menos 1 grama a quilo aí para um atleta de 90 quilos. 20 reais, tá? 500 ml de meio litro de azeite, 20 reais. Então dá 120 reais por mês de gorduras. Como eu disse, pô, eu escolhi proteína uma fonte só, carboidrato uma fonte só e gordura uma fonte só, mas claro, você vai variar e tal. E na verdade essa conta aqui, como todo mundo sabe, foi até generosa. De comida, deu 1.020 reais por mês, tá? Lembrando que tem tempero, panela, marmitex, tem outros custos auxiliares. Mas vamos considerar aqui só os 1.020 reais, que eu fui generoso. Se tiver algum atleta de Men's Physique que gastar 1.000 reais por mês de comida, olha, tá mandando bem, porque normalmente é de 2 para cima. Mas vamos colocar uma coisa aqui bacana. Suplementação. Bom, temos diversas coisas, mas eu já bati. Carboidrato, proteína e gordura. Beleza? Beleza. Então eu não vou ficar suplementando com isso. Ah, mas tem atleta que não consome peixe, então teria que suplementar com ômega 3. Tudo bem, mas vamos ficar no mais seco possível, no mais básico possível. Multivitamínico da Growth Suplementos, a saudosa Growth Suplementos, 30 reais. Vamos dizer que ele consuma 4 cápsulas por dia. Vamos suplementar com vitamina bem alta. Então eu vou usar um nacional, vou colocar mais quantidade. Vou usar 4 cápsulas por dia, vou gastar 30 reais por mês. Vamos dizer que eu gaste aí 2 potinhos de creatina. Creatina é um suplemento que funciona. Vamos gastar mais 80 reais. E só. Leandrão, e o resto? E melatonina? E fitoterápico? Da saudosa Oficial Farm, a melhor forma de manipulação do Brasil. Vamos deixar de fora. Então aqui deu 110 reais, tá? A gente sabe que tem muitas outras coisas que a gente poderia colocar. Treinamento. Bom, um fisiculturista, ele vai precisar de uma infraestrutura de treino um pouco melhor. O que eu quero dizer com isso? Ele vai precisar pagar uma academia que tenha um maquinário bom, com uma biomecânica boa, para que não dê dor articular. Ele vai precisar de mais opções de aparelhos para poder focar diversas regiões do corpo. Então vamos colocar uma academia de 100 reais por mês? Eu sei. Você vai falar, pô, mas a minha academia de bairro é cinquentinha. Aí a gente tem academia de 400 reais por mês.
Vamos colocar uma média de R$ 100 para você ter um maquinário bom, você ter paz no treino, porque não adianta ter um maquinário bom e você não conseguir usar um crossover, né? Então vamos colocar R$ 100 por mês. Para quem é de São Paulo, vai falar, pô, R$ 100 é um preço bacana, talvez para quem seja fora, falar, eu acho de 70, 80 uma boa. Então, vamos botar R$ 100 por mês. Agora vamos para a parte que a galera gosta, que é as bombinhas. Bombinhas, vamos dizer que ele usa uns 2, 3 ml de testosterona por semana? Né? Novamente, isso aí é uma coisa muito genérica, mas a gente tem que partir de alguma coisa. Uns 2, 3 ml de testosterona por semana, vamos dizer que ele gaste R$ 150 no mês. Porém, ele vai colocar mais 2 ou 3 drogas ali para conseguir um efeito anabólico e lipolítico bom, sem saturar muito de uma droga só. Não adianta você jogar 3 gramas de testo, isso só vai dar colateral. Então se joga menos e coloca outros esteroides para que totalize o gramatura que você precisa semanal. Então vamos dizer que dá mais R$ 500 por mês de outras 2 ou 3 drogas aí que ele venha a colocar. GH, dá para competir sem GH? Dá para competir sem GH. Porém, em um determinado nível você vai precisar do GH, até porque ele vai mexer com qualidade de pele, o que no mês physique faz bastante diferença. Um GH, vamos dizer que ele use uns 4, 5 Is por dia, então ele vai precisar aí de uns 150 Is por mês, vamos colocar algo assim, tá bom? Um GH aí é mediano, um GH dia a dia, um GH daily, tá? Você vai gastar 2 pau, 2 pau e meio por mês nessa quantidade, uns 150, 200 Is. Agora, se você for falar de um GH top, o desejado, esse valor pode duplicar, triplicar. Vamos trabalhar com um GH daily. Não vou ficar falando marca aqui para não queimar produto de ninguém, mas o pessoal que compete sabe que tem GH X e GH 10X. Insulina, vamos dizer que ele brinca com insulina. Ele usa lá os seus 10 UIs, então ele compra uma canetinha, e ele gasta 300 UIs de insulina por mês, dá mais uns R$ 150. Ele coloca mais um peptídeo ali, às vezes ele se lesiona, às vezes tem alguma coisa que quer estimular a fome. Vamos ser generosos que ele gaste R$ 300 de peptídeo, que seria, né, para glorificar. Obviamente ele não quer morrer, então ele precisa colocar algumas proteções, alguns manipuladinhos da Oficial Farm, a melhor farmácia de manipulação do Brasil. Lembrando que eu não tenho cupom lá, tá? Vamos dizer que ele gaste aí mais uns R$ 300 de manipulado, que eu tô sendo generoso, que a gente sabe que atleta aí, para gastar R$ 1.000 de manipulado não é muito difícil. Fazendo uma somatória aqui, um catadão, 3.900 por mês de drogas. Lembrando que o GH é mais da metade desse valor. Exames, porque ele tem que saber como é que está a saúde dele. Vamos dizer que ele faça a cada 6 meses, mais ou menos. Que cada bateriazinha ele consuma R$ 1.000, mais ou menos. Tudo bem, pode acontecer de ele precisar medir um estradiol no meio do caminho para saber se está aromatizando ou não. Então vamos colocar R$ 2.000 por ano, que vai dar R$ 166 por mês na média. Obviamente ele tem um cuidado muito cauteloso com a aparência. Então ele tem que fazer sobrancelha, que vocês vivem me zoando de micropigmentação e não é, a minha é assim. Infelizmente fui agraciado dessa maneira. Sobrancelha, vamos dizer que ele gaste R$ 30 para fazer, porque eu faço a minha. Vamos dizer que com a pele ele gaste R$ 100, então ele passa um creme, dá um cuidado bacana. Vamos colocar uma depilação a laser para ficar lisinho, igual uma garrafinha, mais R$ 100. Cabelo e barba, vamos dizer que mais R$ 100. O que vai dar mais ou menos aí R$ 330. Vamos dizer que ele toma esses cuidados a cada 2 meses. Mais ou menos. E o pessoal sabe que eu fui muito generoso com algumas coisas aqui. Depilação a laser é muito mais do que isso. Sobrancelha normalmente você não faz a cada 2 meses. Barba você também não faz a cada 2 meses. Mas vamos colocar assim para ficar tranquilo. R$ 165 por mês com cuidados no geral. Tudo bem, tô com o shape pronto. Tô legal. Quero competir. Preciso fazer uma filiação. Vou gastar R$ 100 a R$ 200. Preciso fazer uma inscrição. Vou gastar de R$ 100 a R$ 200. Vou comprar uma bermuda legal, R$ 100 a R$ 200. Vou passar um protanzinho, R$ 150. Tenho que ir, de alguma maneira, às vezes não é na minha cidade, vou viajar de avião. Comprei a passagem adiantada e paguei barato. 600 pau, 800 pau. Viajei até a cidade e não vou dormir na rua. Então um hotelzinho, R$ 300. Mas eu não vou ficar uma noite só, porque eu estou em preparação, eu tenho que chegar um dia antes, descansar, carbar, né? Então não dá para viajar, carbar, fazer tudo ao mesmo tempo. Mas vamos colocar que seja uma noite só, hein? Vamos ser generoso. R$ 300, em um hotel de R$ 300 hoje, em algumas cidades é até complicado conseguir.
Deu uma média de todos esses valores somados, R$ 166 por mês. Vamos dizer que ele compita aí 1, 2 vezes no ano. O total deu R$ 5.827. Praticamente R$ 6.000 por mês de custos para se alugar e competir na Men's Physique. Alugar o que, Leandrão? Alugar o shape, claro. Isso aqui é um aluguel, a gente está falando de um aluguel. Se parar de fazer tudo isso, você não vai manter, então você não comprou o shape. Não, olha lá, eu treinei, fiz dieta, tomei os esteroides, me preparei, tô desse tamanho. Vou parar com tudo, o que vai acontecer? Não, vou parar só com os esteroides. O que vai acontecer? Eu já tive o prazer de conversar com diversos atletas de Men's Physique, fisiculturismo no geral, etc. E eu garanto para vocês que o custo tende a ser maior em determinado estágio. Porque a comida acaba gastando um pouco mais, o treino você tem às vezes o deslocamento, a suplementação é maior do que essa, o fitoterápico, aí dá uma zica, o cara tem que gastar um monte com remédio. Então assim, é algo que é mais ou menos 5, 6 mil reais por mês, você começa a competir. Mas estou falando competir, é diferente de falar assim, quero brincar lá, vou subir para brincar. Tem um físico legal, vou fazer um cut aqui, vou dar uma secada, não vou usar GH, tá, vou subir lá para brincar. Aí você não vai gastar isso. Agora, para competir fervoroso, nível como o meu amigo querido Felipe Franco, é daí para cima. Já que estamos falando de competições, vocês sabem, em palavras de atletas de fisiculturismo, quais são os 3 piores esteroides? Não? Pois eu falei nesse vídeo aqui, dá uma conferida.